A manifestação excessiva de raiva pode indicar desde um estresse até uma depressão. Porém, quando faz parte da personalidade de uma pessoa, ela esconde uma carência por uma fragilidade emocional e insegurança que faz com que ela não demonstre afeto por considerar a afeição uma fragilidade. Então, a agressividade é como se fosse uma armadura de proteção. Para essas pessoas, o ataque é a melhor defesa, só que isso também é uma distorção cognitiva. Nesse vídeo vamos falar do transtorno de personalidade borderline, que em outras palavras é uma pessoa que vive sempre no limite. E a raiva é a emoção predominante. Eu sou Michele Ribeiro, jornalista e psicóloga especialista em relacionamentos e comunicação. O transtorno de personalidade borderline ou limítrofe se caracteriza por pessoas que possuem uma instabilidade emocional recorrente. Diferente do transtorno bipolar, que leva a pessoa a uma instabilidade no humor com duração de semanas, que vai do depressivo para o ansioso, por exemplo, a personalidade borderline tem uma instabilidade que varia num curto espaço de tempo. A pessoa pode ter uma atitude impensada num momento de raiva, ela age com a raiva sem pensar e se arrepender logo em seguida e aí ter seu humor modificado. Então, a mudança repentina no humor do borderline é muito brusca, é muito rápida, né? Então, a pessoa age com a raiva, não consegue controlar essa emoção e aí depois de um tempo que ela agiu, ela se arrepende do que fez e muda o seu comportamento logo em seguida com a pessoa. É aquele tipo de pessoa que quando não consegue o que ela quer, bate o pé, se rebela, tem atitudes impulsivas contra o outro que não fez aquilo que ela queria e contra ela mesma muitas vezes, se automutilando. Então ela tem uma baixa tolerância à frustração. Isso é o mais sério desse tipo de personalidade. Também são pessoas que são dependentes emocionais. Elas precisam de alguém para apoiar todas as suas vontades o tempo todo. Isso para suprir também as carências, o vazio emocional que elas sentem, que é muito grande também. Por serem pessoas inseguras, elas não veem muito sentido em continuar determinadas atividades do seu dia a dia se não tiverem uma pessoa do seu lado, que dê um suporte emocional. Aquela pessoa que representa a sua motivação de vida, né? Ela depende do afeto dessa pessoa. Se ela não tem, ela acaba se sentindo solitária, sem essa motivação para continuar seguindo adiante. E com isso, esse vazio interno, que é característico da personalidade borderline, tende a aumentar também. E quando isso acontece sem um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, até com medicação, essa pessoa tende a ter ideações suicidas, chegando até o ato suicida. Por isso que é uma doença que precisa ser olhada, ser tratada, para que não chegue ao suicídio. Os índices de suicídio são muito grandes com pessoas com borderline. Geralmente, as notificações de suicídio não são feitas devidamente. Geralmente, justamente a gente abordou em outros vídeos, na verdade não exatamente no canal, mas em entrevistas, né? Os vídeos você pode acompanhar aqui no canal, que o suicídio não é notificado. Tem muitos casos não notificados de suicídio, que daí são tidos como, morreu porque ingeriu veneno, foi envenenado, enfim, foi acidente de carro, mas na verdade era um suicídio, né? Mas geralmente quem possui transtorno de personalidade borderline tende a se automutilar até chegar num ponto extremo que é o suicídio, né? Se não for tratado, porque tem tratamento para o transtorno de personalidade borderline. E por toda essa condição, né, da doença, é necessário sim um acompanhamento em paralelo com um psicólogo e um psiquiatra, nunca ou um ou outro. De forma resumida, a gente pode listar os seguintes sintomas do transtorno de personalidade borderline: um esforço exagerado para evitar o abandono real ou imaginado,
um padrão de relacionamentos interpessoais instáveis e intensos com alternância de extremos de desvalorização e idealização. Uma instabilidade persistente da autoimagem ou da percepção de si mesmo. Uma impulsividade em pelo menos 2 áreas autodestrutivas, como por exemplo, gasto, sexo, abuso de substâncias, direção irresponsável e compulsão alimentar. Também ocorre uma recorrência de ameaças suicidas e também de automutilação. Lembrando que não existem casos de suicídios em que não houve ameaça. Então é importante a gente se alertar para as ameaças de suicídio. Existe também uma instabilidade afetiva, sentimento crônico de vazio e a raiva intensa e inapropriada com dificuldade de controle. Por se tratar de um transtorno de personalidade, a gente pode gravar um outro vídeo aqui no canal falando só sobre os transtornos de personalidade. É uma doença que acompanha a personalidade da pessoa e pode afetar, causando sofrimento, né, tanto para ela quanto para as pessoas que rodeiam essa pessoa. E geralmente, nesses casos, a pessoa busca ajuda quando está afetando alguma área da vida. E nunca o problema é necessariamente com ela. Ela vai descobrir isso ao longo do tratamento terapêutico, da psicoterapia, do acompanhamento psiquiátrico, né? Que a medicação vai ajudar a controlar um pouco algumas emoções mais exacerbadas. Então ela vai descobrir isso ao longo da terapia, que ela é a principal causadora, né, dessas dificuldades de relacionamento, né, de lidar com o outro, de lidar com suas próprias emoções. Mas ela nunca acha que é com ela o problema. Geralmente isso é muito característico dos transtornos de personalidade. A terapia cognitiva comportamental dentro da psicologia vai tratar principalmente do controle emocional, da raiva, né? Geralmente essas pessoas têm muita dificuldade, é a principal característica do transtorno de personalidade borderline, né? Acompanhado de todos esses outros sintomas que eu citei, mas a raiva é muito intensa nessas pessoas. E é a raiva a principal causa de todos os outros sintomas, né? Todos os outros sintomas comportamentais desse transtorno. Então, a terapia cognitiva comportamental vai tratar especificamente do controle dessa raiva. E aí, em paralelo com isso, a gente vai trabalhar com o treino de habilidades sociais com foco na assertividade, né? Para ela melhorar a forma dela expressar suas emoções. Mas isso depois de passadas algumas técnicas para ela controlar, técnicas mais comportamentais para ela controlar a raiva. Porque racionalmente a raiva, quando vem à tona, ela já está no limite, a pessoa já atingiu um limite. Então a gente entende que ela precisa se antecipar a essa raiva. Além, obviamente, das técnicas de relaxamento, mindfulness, tudo isso ajuda o paciente com borderline a controlar melhor essas emoções e agir por impulso, né? É muito bom a gente finalizar esse vídeo com algumas considerações. O diagnóstico do transtorno de personalidade borderline só pode ser dado por um psiquiatra ou um psicólogo. E caso você tenha alguns desses sintomas, procure ajuda. É importante você saber que existe um profissional que é capaz de te compreender com uma escuta qualificada e te dar as devidas orientações e encaminhamentos. E se você quiser a minha ajuda, eu faço atendimentos clínicos pela abordagem cognitiva comportamental online e presencial e também realizo palestras, capacitações e treinamentos na área de relacionamentos e comunicação. Se você gostou, dê um like, compartilhe esse vídeo, lembrando que quanto mais você compartilhar, mais pessoas poderão ser ajudadas.